Olá, profissionais de saúde. Meu nome é Edmeire Ferreira de Araújo, eu sou assistente social e atualmente eu estou trabalhando como assistente social no UGOL e presto serviços aqui na plataforma do Telesaúde como professora e consultora. Hoje eu vou tratar de um assunto bastante polêmico e de grande relevância no nosso trabalho, que é a violência doméstica, mais especificamente a violência doméstica contra as mulheres. Eu vou estar falando um pouco para vocês dos dados que são noticiados na imprensa em geral, falar um pouquinho sobre Maria da Penha, sobre a lei que foi implantada em 2006, foi promulgada, os fatos e os mitos que decorrem desse tema e algumas considerações. Esse quadro ele está demonstrando a pesquisa que foi feita sobre as denúncias no Disque 180. Esses dados eles foram divulgados na Central em novembro de 2018. E o Disque 180 ele é a central de atendimento à situação de violência doméstica contra as mulheres. E nesse período, de janeiro a junho de 2018, a Central, ela divulgou, ela registrou um total de 38.374 denúncias contra as mulheres. E quase da metade dessas denúncias, elas foram de violência física. E dentre, os vários tipos de denúncias registradas pela Central, que é cometido contra a mulher, existe a violência obstétrica, que, contrariando a OMS, no dia 7 de maio de 2019, esse termo, violência obstétrica, ele foi considerado pelo nosso Ministério da Saúde como um termo impróprio, que deverá deixar de ser usado pelos profissionais. Mas, a gente pensa numa reflexão, deixar de usar o termo, será que esse tipo de violência contra a mulher vai deixar de existir? Outro dado também importante é o que foi publicado no Mapa da Violência contra a Mulher. De janeiro a dezembro de 2018, a imprensa brasileira noticiou 14.796 casos de violência doméstica contra as mulheres, em todas as unidades federativas do Brasil. Então, o Mapa da Violência, ele é um documento também de extrema importância. Por meio dele, temos acesso a esse quantitativo dos tipos de violência que são acometidos às mulheres brasileiras. Esse documento ele foi elaborado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Legislativa e ele apresenta também dados noticiados de feminicídio e de estupros. E no Brasil, 1 em cada 5 mulheres sofre algum tipo de violência praticada por homens. E 12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. Então, somente em 2016, com a promulgação da Lei 11.340, esses abusos eles começam a ser considerados crimes e o agressor ele pode ser preso. No entanto, a violência contra a mulher ela continua acontecendo, e a melhor forma de se combater esse problema é através da informação e da denúncia. E essa presente lei, 11.340, ela veio trazer uma maior proteção às mulheres agredidas. Antes de 2006, as mulheres elas só eram amparadas pela Lei 9.099 de 95, a qual regula os crimes de menor potencial ofensivo. Quase sempre, nesses casos, a pena do agressor ela era convertida em prestação de serviços à comunidade ou em doação de cestas básicas a entidades assistenciais. E é impossível a gente falar de violência contra a mulher no Brasil sem expor os avanços dessa lei, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, e também sem a gente falar um pouquinho de Maria da Penha. É preciso a gente saber quem foi essa mulher, que com sua história ela conseguiu trazer mudanças no nosso país em relação à violência doméstica contra a mulher. Então, Maria da Penha Maia Fernandes,
ela nasceu em 1945, em Fortaleza, no Ceará. Ela é farmacêutica bioquímica, mestre em parasitologia e análises clínicas, e ela foi casada com o professor colombiano Marco Antônio Herédia Viveiros. E eles tiveram 3 filhas. E em 1983, a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, ela dormia quando foi atingida por um tiro na coluna pelo seu próprio marido, o agressor. E o motivo foi ciúmes. Ele declarou na época que foi por motivos de ciúmes. E ele ainda tentou encobrir esse crime, né, rasgando as próprias roupas e gritando por socorro, inventando uma história que eles tinham sofrido um assalto. E aí, enquanto os vizinhos, né, atendiam os pedidos de socorro do agressor de Maria da Penha, ela já estava na cama, imóvel, paraplégica. E 2 semanas após esse ocorrido, né, esse tiro que o agressor de Maria da Penha deu nela, ele tenta uma nova tentativa de homicídio. Ele, no banho, enquanto Maria da Penha estava tomando banho, ele tenta eletrocutá-la. E após anos de agressões e maus tratos, ela resolve então separar e o denunciar. E o caso levou 8 anos para ir a julgamento. E mesmo condenado, ele foi libertado devido ao recurso da defesa. Então, só lembrando, pessoal, isso aconteceu na década de 80, onde ainda não tinha uma regulamentação específica, né? Como eu falei antes, era tratada assim, de uma forma, as agressões contra as mulheres elas eram tratadas como crimes de menor potencial ofensivo. Então, em 1994, Maria da Penha, inconformada, ela escreve a sua história. E ela publica o livro Sobrevivi, Posso Contar. Essa publicação desse livro foi crucial para realmente despertar nas autoridades uma mudança em relação ao que estava acontecendo contra as mulheres, né? Aí, com a publicação do livro, o caso de Maria da Penha, ele ganha uma notoriedade e ele vai despertar o interesse de organizações como o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos Humanos para a Mulher. Juntos, essas organizações eles encaminham uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Estado brasileiro por não ter adotado medidas efetivas e processar e punir o agressor de Maria da Penha. Finalmente, depois de 15 anos, a Organização dos Estados Americanos responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Isso foi decisivo para que o processo fosse concluído e o agressor condenado e preso, quase 20 anos depois do crime e meses antes da prescrição da pena. Então, assim, a história de Maria da Penha, ela significa mais do que um caso isolado no Brasil. Era um exemplo, né, do que estava acontecendo sistematicamente com as mulheres, né, sem que os seus agressores fossem punidos. E as mulheres agredidas na época, elas ficavam peregrinando de delegacias em delegacias, pelo Instituto Médico Legal, para conseguir o exame de corpo e delito, para depois ser instituído, feita uma instrução, né, de processo. E, por fim, elas verem, né, seus agressores, né, serem considerados, né, aquelas agressões, aquela violência, como crimes de menor monta. E, no máximo, eles eram punidos com pagamentos de cesta básicas e instituições de caridade. E depois disso tudo, né, o inferno voltava na vida dessas mulheres. Porque o agressor, né, devido à denúncia, ele tinha uma maior intensidade, né, uma maior raiva em estar agredindo as companheiras por ter sido denunciados. Então, hoje a gente pensa, né, que como que essas coisas aconteciam, mas aconteciam. Antes da lei, Maria da Penha era assim que funcionava. E diante, né, da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas
para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, e com a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sanciona a Lei 11.340, que hoje ela é mais conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei ela veio aumentar o rigor e as punições às agressões contra a mulher em âmbito doméstico e familiar. Então, a gente percebe que foi necessário uma intervenção externa para que houvesse alguma mudança aqui no Brasil, principalmente com a promulgação da lei. E com o advento da lei, políticas públicas, elas devem ser implantadas pelo Poder Legislativo, a fim de garantir a eficácia, a lei e a integridade das vítimas. A nova lei, ela obriga os estados a garantir à mulher em situação de violência doméstica ou familiar, proteção policial quando necessário e comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ela obriga também a encaminhar a ofendida até o hospital, posto de saúde ou instituto médico legal e fornecer transporte para a agredida e seus filhos até um local seguro, sempre que haja risco de morte. Deve-se também colocar à disposição da ofendida agente que forneça segurança para a retirada de seus pertences, sempre que necessário, do local da ocorrência, informando-lhe seus direitos garantidos pela lei ora em vigor. E ela obriga também o Estado a criar centros de atendimento à ofendida e seus dependentes, casa-abrigo para as mulheres em situação doméstica e familiar de risco, delegacias e centros médicos especializados em perícia de mulheres vítimas de violência doméstica e também centros de educação e reabilitação para seus agressores. Antes da lei, nada disso existia. E a lei ela entrou em vigor em 22 de setembro de 2006 e ela considera como violência doméstica e familiar mais do que a simples violência física, e sim qualquer ação ou omissão baseada em gênero que vai causar a morte, o sofrimento, a lesão física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher. A lei ainda diz que a violência doméstica ela pode ocorrer tanto na unidade doméstica, ou seja, entre as pessoas que convivem na mesma casa, com ou sem vínculo familiar, como também em ambientes externos. No âmbito familiar, a lei ela compreende indivíduos que se consideram aparentados em qualquer relação íntima de afeto. A lei ela trouxe os conceitos sobre os tipos de violência que acontece com a mulher, né? E dentre essas violências está a violência física, que ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, portanto, bater, espancar, empurrar, atirar os objetos, sacudir, morder ou puxar os cabelos, mutilar, torturar, usar arma branca como faca ou ferramentas de trabalho ou de fogo. Parece uma coisa absurda, mas foi preciso uma lei, né, trazer esses conceitos, dizer o que não pode, para que houvesse uma maior consciência por parte dos agressores e da sociedade. A violência psicológica, ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima e que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações da mulher. Né? Então, esse controle, né, das ações pode ser, ele também inclui, né, normalmente o agressor ele vai tentar controlar o comportamento da mulher, suas crenças, suas decisões, e tudo isso mediante ameaça. E a violência psicológica também, ela inclui o constrangimento, a humilhação, a manipulação, isolar a mulher, uma vigilância constante, perseguir, muitas vezes o agressor, ele persegue a mulher, insulta, realiza chantagem, ridiculariza ela em público e muitas vezes é uma limitação de ir e vir da mulher. Então, qualquer ação
do companheiro, do esposo, né, que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da mulher é considerado uma violência doméstica. E muitas vezes a falta de conhecimento sobre esse conceito, a mulher não sabe, ela não sabe que ela está sofrendo uma violência em relação a isso. Então, é muito importante a gente ter claro esses conceitos e estar divulgando, né, no nosso atendimento. A violência sexual, ela é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar relação sexual não desejada, ou que force, né, a mulher ou induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. E também que impeça a mulher de usar método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, né? Force a gravidez, o aborto ou a prostituição. Tudo isso mediante também a coação, chantagem, suborno ou manipulação. Tudo que vai anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher é uma violência sexual. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus bens e objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A gente tem relato, né, no nosso atendimento, que muitas das vezes elas declaram que os esposos pegam seus documentos e cortam, põem fogo, né? Então, isso é um tipo de violência patrimonial. A violência moral. Ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, xingamentos, né? Desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir e várias outras formas, né, que irá diminuir a autoestima dessa mulher. E isso é considerado uma violência. E as penas, né, para o agressor ficaram mais rigorosas e as principais mudanças são que ficam proibidas aquelas penas alternativas, né, de cesta básica, né, que quando era considerado um crime de menor ponto. Então, esse tipo de pena já não é permitido mais depois da Lei Maria da Penha, né? E permite também, a lei, ela permite à autoridade policial prender em flagrante o agressor. E há um aumento também da pena, né, de lesão corporal, que vai alterar o Código lá de 95. E possibilita também, a Lei Maria da Penha, ela possibilita a prisão preventiva em caso de integridade física ou psicológica para a mulher. E o tempo de prisão também do agressor, ele aumentou de 3 meses a 3 anos de detenção. E ainda existem, né, as medidas protetivas que o juiz pode aplicar de imediato, que é a suspensão ou restrição do porte de arma e o afastamento do lar, do domicílio ou lugar de convivência com a vítima. Há também a proibição de aproximação com a ofendida e seus familiares e testemunhas, né? E o contato por qualquer meio de comunicação e restrição também à visita aos filhos, dependentes menores, e há também uma obrigatoriedade da prestação de alimentos provisórios ou provisionais à vítima. E o juiz também, ele pode garantir uma medida de proteção para a ofendida, que ele pode requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. E há também os encaminhamentos em caráter de urgência, junto com os dependentes, aos programas oficiais ou comunitários de proteção de atendimento. A recondução da ofendida e seus dependentes ao seu domicílio após o afastamento desse agressor ou mesmo o afastamento da ofendida do lar. Tudo isso sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos. Então, a lei ela vai garantir todos esse atendimento, esses direitos à mulher, que antes não existia. E dentre as várias inovações, né, da Lei Maria da Penha, a gente vai destacar o seguinte, que a ofendida, né, a mulher, ela só poderá renunciar à ação na presença do juiz, em audiência especificamente determinada para isso.
e antes de ser oferecida a denúncia ao Ministério Público, o que, sem dúvida, diminui muito os casos em que a ofendida, por pressão do agressor, desiste da ação. Então, vejamos o que diz a Lei 11.340 de 2006, no seu artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida renúncia à representação perante o juiz, em audiência especificamente designada como tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, a partir do momento que se é comunicado às autoridades, o processo é instituído. E a mulher, ela só pode desistir na presença do juiz. E entende-se que até então ela já foi orientada e ela já tem bem claro todos os seus direitos. E as mudanças em relação à lei, elas continuam. Esse ano ocorreram 2 mudanças. Em março, foi aprovado um projeto de lei na Câmara que permite o divórcio imediato em caso de violência doméstica. Além desse processo criminal, né, permite esse projeto de lei que está na Câmara, permite esse divórcio imediato. O texto, ele prevê a necessidade que a vítima seja informada disso, desse direito. E a partilha dos bens, ela pode ser feita posteriormente. E outra mudança também ocorreu agora, em maio, com a aprovação da Lei 13.827, que ela autoriza a autoridade policial ou o delegado a afastar imediatamente o agressor do lar ou do local de convivência com a ofendida. E após isso, ele deve comunicar ao juiz imediatamente, no máximo, assim, 24 horas, né? E aí o juiz que vai decidir se ele vai manter ou não essa medida, esse agressor afastado do lar. Agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre os fatos e os mitos que envolvem esse tema. Muitas vezes, né, durante o nosso atendimento, né, quando chega esses casos, né, de violência contra a mulher, né, a equipe, todos se perguntam mesmo, né, até as pessoas próximas, né, a sociedade, por que a mulher não sai, né? E por que é tão difícil sair, né? Então, assim, a própria dinâmica doméstica, que costuma se repetir, né, e se tornar cada vez mais grave e frequente, pode minar a capacidade de reação dessa mulher. E a isso se associam ainda outros fatores, né, como a falta de informação e conhecimento sobre seus direitos e sobre a rede de atendimento. E há também um sentimento de medo e culpa e vergonha nessa mulher. Então, é muito complexo. A mulher, ela está num processo grande de fragilidade, né? Então, ela nunca imagina, né, que aquela pessoa que ela escolheu para formar uma família vai se tornar um agressor, uma pessoa que vai tentar matá-la. Então, é muito difícil, é muito complicado. Então, quanto mais conhecimento, maior informação, melhor essa mulher for acolhida, mais chances ela vai ter de mudar a sua situação, né? E dentre vários esses motivos, existe a dependência econômica, o fundamentalismo religioso, a discriminação contra as mulheres, né, que ela concorre não só para que a violência aconteça, mas que ela permaneça, né? E essa discriminação, ela advém da cultura patriarcal dentro da nossa sociedade, né? Outra dificuldade é o papel tradicional de mãe imposto às mulheres, né? Esse papel imposto à mulher é muito complicado, é muito difícil para ela conseguir quebrar esse papel que vem de tempos, né? Inclusive, por exemplo, antes dela tomar uma atitude, ela vai pensar nos filhos, né? Ela vai pensar no relacionamento do pai com os filhos, ela sempre vai colocar os filhos em primeiro lugar, ela vai pensar onde que os filhos vão estudar, onde que eles vão morar, né? Se vai valer a pena tudo isso, se não vai prejudicar tanto os filhos, né? Então, assim, é difícil para a mulher, né? E a violência de gênero, ela é um fenômeno muito complexo. Ela vai demandar medidas mais amplas de mudança de comportamento e mentalidades.
E tem as ameaças, muitas ameaças, né? A mulher, ela é ameaçada de morte se ela acabar com a relação, né? Então, assim, a vergonha, o medo de ser assassinado, de ser assassinada, é percebido assim pela população como as principais razões que a mulher não se separa do seu agressor, né? E existe o ciclo da violência. Ela acredita que ele vai melhorar, né? Porque tem aquela fase lá da lua de mel, que está tudo bem, tudo tranquilo. Logo passa-se por uma fase de tensão e agressão. E ela sempre fica imaginando que ele vai melhorar e esse ciclo vai se repetindo. E muitas vezes também, quando a mulher procura ajuda, ela é desencorajada. Então, assim, de acordo com uma pesquisa realizada no IPEA em 2014, 63% da população concorda que os casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente pelos membros da família. Então, assim, esse contexto é um contexto de tolerância social à violência contra a mulher e pode fazer com que a mulher acredite que não vai ser levada a sério ao buscar proteção. Então, ela se sinta isolada e sozinha. E a vítima, ela pode ainda enfrentar a chamada rota crítica, que é o caminho fragmentado e tortuoso que a mulher percorre buscando atendimento do Estado, arcando com várias dificuldades estruturais, né, que existentes dentro desse caminho, tendo que muitas vezes repetir várias vezes o mesmo relato da violência sofrida. E ainda ela enfrenta com frequência, em algumas instituições, né, violência também, preconceito, discriminação por parte dos profissionais, que são pouco sensibilizados e reproduzem essas discriminações contra as mulheres no serviço de atendimento. Infelizmente, isso ainda acontece. E em uma pesquisa realizada pela ONG Compromisso e Atitude, a vergonha e medo de ser assassinada são percebidas como as principais razões para as mulheres não se separar do agressor. 85% da população concorda que as mulheres que denunciam seus parceiros agressores, elas correm mais risco de ser assassinadas. E para 86%, as mulheres passaram a denunciar mais casos de violência doméstica após a Lei Maria da Penha. E 56% dos entrevistados conhecem um homem que já agrediu sua parceira. Então, assim, esses dados, eles são muito importantes, pois a partir desses resultados, né, toda a rede de atendimento, seja ela policial, jurídica e assistencial, eles possam, né, elaborar instrumentos e diretrizes para uma maior informação e conscientização da população quanto às questões que envolvem a violência de gênero. Eu estou trazendo aqui para vocês algumas falas, né, de senso comum que desde sempre, né, de geração após geração, estão sendo reproduzidas, né, mas com o advento da Lei Maria da Penha, a gente vem percebendo que isso vem mudando lentamente, mas há uma mudança. Várias dessas frases, né, vocês, né, no nosso trabalho, na nossa família, né, de forma geral, até mesmo pelas mulheres agredidas, né, a gente escuta. Então, uma delas é, a violência, ela só acontece em famílias de baixa renda e sem instrução. A violência doméstica, pessoal, ela está presente em todos os meios sociais. O caso de Maria da Penha é um exemplo, né? Ela manifesta de várias maneiras. Então, o que acontece? A necessidade de apoio econômico e social que sentem algumas mulheres vítimas desse crime faz com que haja uma maior visibilidade desse problema nos meios sociais mais desfavorecidos. Pois essas mulheres, né, que sofrem essa violência, elas precisam, né, de mais apoio das instituições existentes. Então, há uma maior evidência, mas a violência está presente em qualquer meio social. As mulheres provocam ou gostam de violência. Acreditar que as mulheres vítimas de violência são masoquistas é ignorar o problema, né?
é uma questão muito complexa para ser reduzida a tal conclusão. Entre, né, as dinâmicas próprias do casal, as dificuldades sociais com que debatem as mulheres vítimas quando decidem a ruptura conjugal, muitas das razões para a sua permanência na relação podem ser encontradas. Então, vai depender de cada caso. Então, como se pode pensar que uma mulher gosta de sofrer uma violência. Isso reduzir muito esse problema, né, que é um problema de saúde pública. Os agressores não conseguem controlar suas emoções. A violência doméstica, ela não pode ser atribuída a um descontrole por parte do agressor, né? Considerar isso é desculpabilizar esse homem pelos seus atos criminosos, né? Então, assim, se isso fosse verdade, esse descontrole desses homens, né, desses agressores, iria acontecer também no seu trabalho, com seus amigos, em qualquer meio social que ele estivesse, e não só com suas mulheres. A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou problemas mentais. Sim, é verdade, né? Pode acontecer, né, desencadear, né, no agressor, né, o uso de álcool e drogas, reações violentas, né, um comportamento mais agressivo. Mas a gente tem que pensar, né? Se uma pessoa que consome drogas, que bebe e se torna violenta, ela não pode deixar de ser responsável pelas suas ações. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa é uma das mais antigas, né? Então, tudo que vai afetar a vida das mulheres e crianças que sofrem a violência é sim de domínio público. Tudo que interfira, né, no usufruto dos direitos de qualquer cidadão deve ser ativamente combatido pelo Estado e por suas instituições. Roupa suja se lava em casa. Não é apenas uma questão de diferença conjugal em âmbito privado. Uma pessoa, um ser humano, está sofrendo uma violência muito grave, né? Um crime está acontecendo. Então, um crime de agressão dentro de casa, ele é tão grave como em um espaço público. E antes, muitas vezes, a gente ouvia, quem bate mulher é um covarde. Não, quem bate mulher, quem agride a sua companheira, é um criminoso. Temos que ter isso bem claro e deixar isso bem claro para essas mulheres. Agora, existe lei, né, e deve-se atentar o que a lei diz. Quem bate em mulher é criminoso. E é muito importante a gente destacar que para a violência doméstica ser combatida, a denúncia ela é fundamental. Todo profissional de saúde, ele tem a obrigação de denunciar, através do Disque 180 ou em uma delegacia da mulher, ou no Centro de Referência da Mulher de seu estado e realizar a notificação, fazer a denúncia e realizar a notificação, conforme a portaria 204 de 2016 no seu artigo 4. A notificação compulsória, imediata, deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. Existe também a Lei 10.778 de 2003, que ela estabelece a notificação compulsória em todo o território nacional no caso de violência contra a mulher, que for atendida em serviço de saúde público e privado. Então, a violência contra a mulher ela não tem desculpa, ela tem lei e tem denúncia e notificação. A notificação ela é uma forma de comunicar às autoridades a ocorrência de um crime. Não implica que você, profissional de saúde, vai ser arrolado ao processo. Você é a pessoa que prestou atendimento a uma vítima. Você não testemunhou, você não estava próximo ao local, né? Então, assim, você está cumprindo
com a sua obrigação, né? Quem vai ser arrolado a esse processo vai ser as pessoas que presenciaram, que ouviram alguma coisa, que estavam próximas, né? Então, a notificação e a comunicação aos órgãos competentes, vai estar proporcionando à vítima uma chance de ter acesso à informação e encaminhamento à rede de proteção. Isso é sua obrigação, né? Não quer dizer, existe esse medo, esse temor, né, de alguns profissionais que notificando, comunicando as instituições competentes, né, vai ser arrolado o processo. Não, isso não vai acontecer, sim, porque você é apenas aquela pessoa que prestou o atendimento à mulher. Quem vai instituir o processo é o órgão competente, é a Polícia Civil. Eles vão investigar, né, e vão dizer quem vai ser testemunha ou não. E os órgãos que atendem as mulheres são a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o Ministério Público, a Promotoria das Mulheres, os juizados especializados e os serviços da rede, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Serviços de Abrigamento, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e o IML. E um dos canais, né, mais rápidos para esse atendimento e para a denúncia é o Disque 180. E antes da entrada de vigor da lei, era comum, né, ver as mulheres nas portas das delegacias, as mulheres agredidas, né, por seus companheiros ou maridos. Elas ficavam, né, atrás de auxílio para verem seus agressores punidos, o que quase sempre assim, era uma coisa impossível. E dentre todos os canais existentes, nós temos um app. Esse app, ele é de informação e denúncia, e ele é de apoio às vítimas de violência doméstica. Ele é um instrumento com informações sobre serviços de ajuda e socorro às vítimas de violência. Ele pode ser baixado no celular, e eu penso que ele pode ser de grande ajuda, porque o celular é um acesso rápido e de todos, né? E foi estabelecido o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher. Essa data, ela tem o objetivo de alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres. Ou seja, durante uma vez no ano, incitam-se reflexões sobre a situação de violência que vive considerada parte das mulheres. Essa data ela foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em homenagem às irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva Maribal. Essas irmãs elas foram violentamente torturadas e assassinadas nessa mesma data, em 1960, a mando do ditador republicano Rafael Trujillo. Essas irmãs, elas eram conhecidas como Las Mariposas, porque elas lutavam por melhores condições de vida na República Dominicana. E em 2015 foi promulgada a Lei 13.104, que ela altera o Código Penal e ela vai incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, que é o feminicídio, quando um crime for praticado contra uma mulher por razões de condições do sexo feminino. E por se tratar de uma forma qualificada de homicídio, essa pena, quando for instituído, né, que foi um crime de feminicídio, a pena ela é maior, né, e o condenado ele pode pegar de 12 a 13 anos de reclusão. Então, assim, foi um avanço muito grande a publicação dessa pena. O Brasil ele está entre os países com maior índice de homicídios femininos. Ele ocupa a 5ª posição no ranking de 83 nações. São dados do Mapa da Violência de 2015. O que se vê hoje é assim, um aumento significativo do número de denúncias de mulheres vítimas de maltratos de seus companheiros e de seus maridos agressores. E esse aumento, ele explica muito, né? É por conta mesmo da divulgação dos seus direitos, né, e das leis existentes.
Então, assim, a origem da violência contra a mulher, está na cultura patriarcal e misógina, essa forma patológica de repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres, que ainda permeia a nossa sociedade. Esse tipo de cultura somente pode ser revertido com políticas que promovam a educação, a igualdade de gênero e a fiscalização da lei. Além de leis como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que criminalizam e propõem punições específicas e mais severas para quem pratica crimes de violência contra as mulheres. O que se vê hoje é um aumento significativo do número de denúncias de mulheres vítimas de maus tratos de homens agressores. O silêncio ele parece ter diminuído por este Brasil afora. Mulheres de todos os níveis sociais e culturais estão buscando seus direitos e exigindo a punição de seus agressores. Isso é apenas o começo, para quem sabe no futuro as novas gerações possam modificar a cultura patriarcal que permeia o nosso país. Então, assim, esse tema, ele não se encerra aqui. Há muito ainda por se fazer e por mudar. Essas são as referências, né, que eu utilizei para estar trazendo essas informações para você. Todas essas informações estão disponíveis, né, na internet. É bom sempre estarmos, né, lendo e procurando informações para cada vez mais a gente possa contribuir com a diminuição e a divulgação dos direitos dessas mulheres. Eu trago para vocês agora, para finalizar, uma reflexão de Freire. As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção sociocultural que não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela natureza, né? Um sistema que passa a considerar natural uma desigualdade socialmente construída, naturalizando a violência contra as mulheres, é difícil de se conceber, né? Então, assim, os espaços privados, eles foram historicamente interpretados como restritos, proporcionando a impunidade dos agressores, né? Então, ninguém nasce, nenhum homem nasce agressor contra a mulher, violento contra a mulher, querendo assassiná-la. Isso é uma questão cultural, patriarcal dentro da nossa sociedade. E devemos, à medida do possível, tentar ir mudando isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído com informações, né, para melhor podermos atender essas mulheres, né, para que algo, mesmo que aos poucos, seja mudado. Muito obrigada e até a próxima.